Olá pessoal, vamos falar sobre o cristianismo e a doutrina espírita. Será que elas ensinam a mesma coisa? Muitas pessoas falam que a doutrina espírita ou o espiritismo é contra a Bíblia, é contra os ensinamentos do Cristo. Acho que quem pensa assim está redondamente enganado. Muitos ignoram que a doutrina espírita não prega nada contra a Bíblia. Muitos, mas muito mesmo, a estudam. Veja a primeira revelação de Moisés. A segunda revelação, a vinda do Cristo. E a terceira revelação é aquela que Jesus falou, que iria enviar um outro Consolador. E esse Consolador é a doutrina espírita, o Espiritismo. O Antigo Testamento é as leis de Deus personificadas em Moisés. O Novo Testamento é as leis de Deus personificadas no Cristo. O Espiritismo é o terceiro testamento, mas não são personificadas em uma pessoa. As leis estão personificadas nos espíritos. Por isso Kardec deu o nome de Espiritismo. Cristianismo, ensinamentos cristãos trazidos por Cristo, e a doutrina espírita, as leis de Deus trazidas pelos espíritos. Muitos vão perguntar por que os espíritos não vieram antes para trazer as leis. Eu vou fazer outra pergunta. Por que o Cristo não veio antes de Moisés? As leis de Deus, elas foram trazidas aos homens de acordo com o grau de inteligência deles na época de Moisés, em que os homens entenderam que Deus é um ser punitivo. Então, somente com a chegada do Cristo que começaram a compreender que Deus é um ser bondoso e, acima de tudo, misericordioso. Basta você ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que você notará a diferença. Veja, Moisés apenas abriu espaço para o Cristo. Por esse motivo é que o Cristo veio depois de Moisés e que o Espiritismo veio depois do Cristo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Muitos traduzem a Bíblia do jeito que bem entendem. E vejam, a grande maioria vem com traduções erradas.
Como é que Deus pode condenar algo que não existia? O Espiritismo, a doutrina espírita, surgiu por volta de 1857, 58. Se Deus condena o Espiritismo, significa que ele existe. Está afirmando que a doutrina é verdadeira. Porque se ela é falsa, por que temos que condená-la? O Espiritismo é o equilíbrio entre religião, ciência e filosofia. A ciência, todos os ensinamentos espíritas foram comprovados pela ciência. Ora, a vida não surgiu por acaso, porque não existe efeito sem causa. Temos uma causa primária. E esta causa primária é Deus, de todas as coisas. Cristo não veio destruir a lei, apenas veio desenvolvê-las. É uma frase bem conhecida de todo mundo. Se isso fosse mentira, não haveria necessidade de Jesus ter vindo à Terra. O Espiritismo, ele não ensina nada contrário à Bíblia. Ele apenas esclarece as dúvidas que temos sobre a Bíblia. E não ensina nada contrário ao que Jesus ensinou. Apenas desenvolve e interpreta aquilo que Jesus quis nos ensinar quando esteve aqui na Terra e ninguém compreendeu, sequer aprendeu. Vamos ver aqui, os postulados da doutrina espírita, eles são todos baseados em princípios cristãos. O Espiritismo, ele completa o cristianismo e nos mostra claramente de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra e para onde nós iremos. Toda a prática espírita, ela é gratuita, dentro do princípio do Evangelho que diz: dai de graça o que de graça recebeste. Isso está em Mateus 10, 8. Então, a moral que o Espiritismo prega é a moral cristã ditada pelo Cristo. O maior espírito que habitou o nosso planeta, que habitou entre nós. O Espiritismo, ele nos ensina que somos espíritos imortais e quer estejamos na Terra, quer no mundo espiritual. Trabalhamos ativamente para alcançar a perfeição. O Espiritismo, ele respeita todas as religiões. Valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização entre todos os homens, independente de sua origem, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Eu, como sou espírita, inclusive no nosso grupo de estudos, nós temos, acho que,
de espírita, vamos dizer, só do nosso grupo, assim, são 4, 5 pessoas de 120 que estão no grupo, são tudo de outras religiões, católicos, protestantes, evangélicos. Então nós como espírita, eu particularmente, eu considero todas as religiões. Para mim, tudo é igual. Eu não, como é que eu vou dizer, tenho preferência por ela. Não, para mim é tudo igual. O que importa é o ensinamento do Cristo. Ele só vai mudar de nome em algumas religiões, mas se você seguir o Evangelho, ele é o único. Então não tem porquê disso. E é necessário, às vezes, a gente trabalhar para corrigir o mal que a gente pratica contra o nosso semelhante. Porque nós, espíritas, pelo menos levamos 2 mandamentos, que é não fazer, amar o seu próximo e não fazer aquilo para o seu próximo que você deseja para si, né? Porque amor e caridade é o que é importante aos nossos semelhantes. Dar amor, fazer uma caridade, né? Não é aquela caridade só você dar o dinheiro, mas às vezes uma caridade de palavras, de conforto, e isso é mais importante que o dinheiro. Ok, pessoal? Então, eu vou deixar aqui o link embaixo, que nós estamos no YouTube e nós precisamos conseguir assim 1000 inscritos para podermos fazer live ao vivo, porque o YouTube só permite fazer live ao vivo a partir de 1000 inscritos. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Gratidão a todos.